Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 1 e versículo 2. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Esse vai ser o tema de hoje à noite. O tema da mensagem de hoje à noite. Tudo é vaidade. Irmãos, Salomão escreveu 3 livros. Em sua juventude, quando ele estava apaixonado pela Sulamita, ele escreveu o livro Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Como homem e rei, tendo um império para governar, Salomão escreveu Provérbios, que nada mais é do que sabedoria popular. Na sua velhice, Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E essa palavra, esse nome Eclesiastes, vem do grego eclesia, que significa assembleia. No hebraico, a palavra é correlete, que vem do gaal, que também significa assembleia. O Salomão, aqui no livro do Eclesiastes, no versículo 12, ele se apresenta como o pregador. Tem traduções que vai chamar ele de o sábio, o mestre. Na realidade, o livro de Eclesiastes, meus irmãos, nada mais é do que uma grande reflexão que Salomão faz acerca do que significa a vida. O que é a vida? Qual é o significado e o sentido da vida? Salomão foi esse homem. Na realidade, quando Deus ele quis trazer uma palavra acerca do sofrimento e da dor humana, Deus escolheu Jó e fez cair sobre Jó todas as calamidades e desgraças que possa cair sobre o indivíduo, para que ele pudesse produzir um livro, o livro de Jó. E quando Deus quis trazer uma palavra acerca do que significa a vida, o que é a vida, qual é o valor da vida, qual é o sentido da vida, Deus escolheu Salomão e deu para Salomão 3 coisas para que ele pudesse desempenhar o seu papel, pudesse escrever esse livro. Primeiro, deu a Salomão tempo, 40 anos de paz teve o seu reinado. Segundo, deu a Salomão riqueza. A Bíblia diz que as pratas eram conhecidas, eram percebidas e vistas como pedras em Jerusalém. Isso significa que a riqueza de Salomão era incomensurável. E Deus deu para Salomão sabedoria. Foi um dos homens mais sábios que existiu na sua época. E Salomão, por meio da sua sabedoria, ele conseguiu distinguir entre a loucura e a insensatez. E, irmãos, esse homem ele teve tempo, teve dinheiro para poder viajar e fazer sua pesquisa, e teve conhecimento, sabedoria para poder conduzir o seu trabalho. E o que é o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes nada mais é do que essa descoberta que Salomão fez. Existe uma palavra que controla e conduz a nossa interpretação. Essa palavra é muito importante para que vocês possam entender a minha fala hoje à noite, como também essa palavra é muito importante para que vocês possam poder interpretar corretamente o livro de Eclesiastes. E a palavra que dezenas de vezes aparece do livro é debaixo do sol. Veja aí, versículo 14. Atentei, Eclesiastes 1,14. Atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol. Capítulo 2, versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eclesiastes 2,17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Então o livro de Eclesiastes, meu irmão, nada mais é do que um homem escolhido por Deus para trazer uma palavra profética para nós. E é uma palavra, é uma profecia. Embora no livro de Eclesiastes você não encontre, assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, o Espírito de Deus me tomou e me levou e me mostrou coisas, você não vai encontrar isso no livro de Eclesiastes.
Na realidade, a profecia do livro de Eclesiastes nada mais é do que um homem olhando os fatos, vendo a vida nua e crua como ela é. Quando ele fala debaixo do sol, o objetivo do livro não é tratar das coisas invisíveis de Deus. No livro de Eclesiastes você não vai encontrar anjos, você não vai encontrar menção de demônios, não se fala do céu, não se fala do inferno. No livro de Eclesiastes não faz menção nenhuma da eternidade e nem tampouco da vida após a morte. É por isso que é um livro muito usado por adventistas e testemunhas de Jeová de uma forma errada, porque eles não consideram o objetivo do livro. O livro é quase sem metafísica, não tem metafísica nenhuma nesse livro, porque ele está analisando as coisas que acontecem debaixo do sol. Ou seja, o objeto e o campo de atuação do livro é o aqui e agora. É aquilo que está diante de você. É aquilo que pode ser visto e observável. Ou seja, o livro fala para nós daquilo que a gente enxerga em pleno meio-dia. E é por isso que esse livro é um livro único. Você não vai encontrar um outro livro igual ao livro do Eclesiastes. Ou seja, você vai ter muita dificuldade para entender Daniel e as 70 semanas de Daniel. Até hoje tem gente que não sabe explicar aquelas 70 semanas de Daniel. Mas olha que coisa curiosa. No livro de Eclesiastes você não vai ter dificuldade nenhuma de entender o que Salomão está falando. Sabe por quê? Porque a única coisa que você precisa para entender a mensagem do livro de Salomão, sabe o que é? É viver. Quanto mais você viver, mais você vai dizer que o pregador está certo. Quanto mais você viver, mais você vai dizer o pregador está correto. Porque o que ele está falando, irmãos, são coisas que a gente não precisa de diploma de teologia, filosofia, você não precisa saber ler, é só você observar, está na sua cara, está diante dos seus olhos. Esse é o campo de atuação do livro. A mensagem do livro é nada mais, nada menos voltada para as coisas debaixo do sol. Salomão, ele quer falar do que é a vida, nua e crua. Analise os fatos, veja. E é interessante que no capítulo 12, versículo 11, Salomão diz que a sua mensagem é que nem prego bem firmado na madeira. E sabe o que é que isso significa? Que Salomão está correto. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Ou seja, Salomão não está falando aqui de mistérios profundos. Salomão está falando de fatos, meu irmão. E contra fatos, não existe doutrina, não existe dogmas, não existe argumento nenhum. Você não tem como contradizer e refutar a acidez da sabedoria que Salomão vai mostrar aqui para nós hoje à noite. É um livro estarrecedor. Particularmente, quando eu estudei esse livro na antiga Congregação de Glória, eu fiquei assustado e eu tive pesadelos. E eu compartilhei com alguns irmãos e outros irmãos disseram: Márcio, eu tenho um pesadelo com o Apocalipse. Aí eu disse: meu irmão, com o Apocalipse você não tem um pesadelo não, mas com Eclesiastes eu fiquei assustado e eu tive pesadelo. E o que foi que esse homem descobriu, irmão? O que foi que esse homem viu debaixo do sol? Veja aí no versículo 2. Vaidade de vaidades. No hebraico não existe o superlativo paupérrimo, chiquérrimo. Não existe isso no hebraico. Então, quando o hebraico ele quer agigantar uma palavra, como na língua portuguesa, ele repete 2 ou 3 vezes a mesma expressão. Ou seja, no caso aqui, irmãos, o que Salomão está falando é que quando ele olhou para a vida, sabe o que ele viu? Ele viu o superlativo do vazio. O superlativo do nada, o superlativo daquilo que não tem futuro nenhum, que é ilusão. E outra, antes de eu explicar para vocês o versículo 2, é preciso eu explicar para vocês que a palavra vaidade não tem a mesma conotação nos dias de hoje. Para nós, vaidade é sinônimo de uma pessoa vaidosa. Vaidade para nós hoje é um homem ou uma mulher que passa horas e horas preocupado com a sua aparência na frente do espelho. Não é disso que Salomão está falando. É só você pegar as várias traduções da Bíblia e você vai ver o que significa vaidade. A NVI vai dizer que vaidade é inutilidade, é fugaz, é efêmero, é transitório. Outras traduções vai traduzir vaidade como vazio, oco, ou seja, é um objeto que não tem nada dentro. Pode procurar a vida, veja as coisas que Deus fez, é vazio, é oco, não tem nada dentro.
Algumas outras traduções vai traduzir vaidade como sem sentido, sem significado, ausência de conhecimento. Outros tradutores vai traduzir essa palavra vaidade como névoa de nada. Névoa de nada. E é interessante isso, porque existe um comentarista judaico que diz que a palavra vaidade aí no versículo 2, ela aparece 7 vezes. Vaidade uma vez, vaidades pelo menos 2 vezes, vaidade mais uma vez, vaidades mais 2 vezes, tudo é vaidade, 7 vezes. É como se Salomão estivesse fazendo uma alusão aos 7 dias da criação. Olha aqueles famosos 7 dias que Deus fez para criar o mundo. O que é que Salomão vê? Ele diz: vaidade no primeiro dia, vaidade no segundo dia, vaidade no terceiro dia, vaidade no quarto dia, vaidade no quinto dia, vaidade no sexto dia e vaidade até no 7º dia. Irmãos, ninguém fala que nem esse homem. Salomão ele é inigualável nas questões da qual ele fala aqui, na reflexão da qual ele traz para nós. Ou seja, esse homem ele duvida do bem, ele duvida da piedade. Salomão questiona Deus como ninguém consegue questionar aqui. O que foi que esse homem descobriu ao analisar a vida? Hoje à noite eu quero separar para vocês aqui algumas passagens do texto de Eclesiastes, para vocês poderem ver a tal descoberta desse homem. Qual é a conclusão desse livro? Qual é o objeto de estudo desse livro? Tudo é vaidade, tudo é sem sentido, tudo é ilusão, tudo é sem significado, vazio, oco. Olha o que ele diz aí no versículo 4. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eu vou ler aqui a Viva, para vocês verem. Gente nasce, gente morre, mas a terra permanece para sempre. Teve um rabino que escreveu um livro, e ele disse que o livro de Eclesiastes ele foi escrito por um homem assustado e desesperado. Assustado e desesperado porque ele sabe que vai morrer e a terra vai continuar como se ele nunca tivesse existido nela ou vivido. O sujeito morreu, a viúva chorou. Passados dias, a viúva recolheu as fotos e os pertences do finado e colocou na gaveta. A viúva fez um penteado novo, comprou um vestido novo, porque a viúva está vendo que o amigo do trabalho está olhando para ela. É por isso que se diz no ditado popular: viúva é quem vai, não é quem fica. Esse livro foi escrito por um homem assustado, desesperado, porque ele sabe que vai morrer. E o além, para onde ele vai, a sepultura, para onde ele vai, não tem mais nada que tem aqui, que nós fazemos aqui, vamos dizer assim, debaixo do sol. Veja aí, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe por quê? Porque no além, ou seja, o cemitério, para onde tu vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. É um homem assustado e com medo. É como se ele estivesse em cima de uma cama do hospital e o médico chegasse para ele e dissesse: meu amigo, você só tem agora poucos dias de vida. Então, a grande paixão da sua vida, eu espero que você tenha encontrado, porque você não vai encontrar mais. Eu espero que você tenha realizado seus desejos, eu espero que você tenha realizado seus planos e seus sonhos, porque você vai morrer. E está lá o Eclesiastes, lá em cima da cama, olhando para o teto e dizendo: não é possível que a vida só seja apenas isso. Infelizmente é. Essa é a grande descoberta que ele fez debaixo do sol. A vida debaixo do sol, aquilo que você analisa e você vê, é apenas isso que você está vendo aí. E, irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro onde Salomão, ele questiona crenças. Sabe por que eu gosto de Eclesiastes? É um dos livros que eu mais adoro. Salomão ele não tem medo nenhum de ser taxado de herege. Ele não tem medo de ser rotulado de antinomiano, arminiano, calvinista, espírita, sei o que você quiser chamar ele. Ele não tem medo dessas coisas.
Porque a profecia dele é uma profecia profética, onde ele está analisando a vida como ela é. E contra fatos não há argumento, meu irmão. E sabe o que foi que ele questionou na vida dele, da época dele? Ele questionou uma das crenças mais sagradas do Antigo Testamento. Salomão se levanta e ele usa uma palavra que eu gosto muito dessa palavra quando ele usa. Ele vai dizer que é correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Ele usa várias vezes essa expressão. E essa expressão significa nada mais do que a falência e a decadência da teologia, da filosofia e da sociologia. Nós estamos debaixo do sol e vai acontecer coisas conosco que a nossa vã filosofia e a nossa vã teologia não vai explicar coisíssima nenhuma. Ele questiona uma das crenças mais sagradas. Olha a crença que ele questiona. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Olha o que ele diz. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. O profeta Malaquias diz: e verás a diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Aí está lá o Eclesiastes, Salomão olhando. E aí, Salomão, o que é que tu concorda? Tu concorda com isso aí? De jeito nenhum. Debaixo do sol não existe diferença nenhuma entre quem crê e quem não crê. Pegue, por exemplo, uma palavra que está sendo usada muito nos dias de hoje. Golpe. Vamos pegar a palavrinha golpe. Qualquer um de nós aqui pode cair no golpe. Qualquer um de nós aqui pode cair no canto do vigário. E a sua fé não vai ajudar em nada. As suas crenças não vai ajudar em nada. As pessoas que passam a perna nos outros não querem saber se você é testemunha de Jeová, se você é presbiteriano, se você é batista, se você tem um diploma, se você... Cai todo mundo no golpe. Quando o golpe acontece, acontece com todo mundo. Salomão está dizendo que debaixo do sol, meu irmão, as calamidades e as tragédias e as desgraças, quando acontecem, ela não quer saber se você está orando, se você é homem de jejum, de oração, se você lê a Bíblia, se você não lê a Bíblia. Quando o Covid chegou, pegou todo mundo. Pegou batista, presbiteriano, católico, espírita. Só alguns religiosos que, quando o Covid começou a chegar, as pessoas ficaram dizendo que os primeiros países, principalmente a Itália, eu vi muito aqui no Brasil dizendo, está vendo aí a Itália? Deus está castigando a Itália por causa da idolatria. Aí pegou nos Estados Unidos. E agora? O maior país protestante do mundo. E por último chegou aqui no Brasil, quando as pessoas diziam que Deus era brasileiro, que o Covid não ia chegar aqui, chegou também. Porque debaixo do sol, meu irmão, ele questiona aquelas crenças mais antigas que nós questionamos. Sabe o que ele diz? Que debaixo do sol não existe diferença nenhuma entre aquele que crê e o que não crê. O dente dói para qualquer um. Dor de cabeça tem todo mundo, meu amigo. O ladrão, ele entra na casa do presbiteriano, como também entra na casa do espírita. Ou seja, Salomão, ele está questionando, sabe o que, irmãos? Aquelas nossas palavras de efeito que nós usamos constantemente nas nossas redes sociais. Do tipo, Deus escreve certo, com linhas tortas, Deus está no controle. Essas palavras que nós usamos, ele questiona todas elas. E diz, meu amigo, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Abre a sua mente e perceba uma coisa. Debaixo do sol não tem diferença quem teme a Deus e quem não teme a Deus. Vai morrer todo mundo. Na realidade ele diz, sabe o que foi que eu descobri? Que vai morrer o homem sábio, vai morrer o homem estulto, vai morrer o rato e vai morrer o sapo. E ele pergunta, do que adiantou a minha vida de piedade? Do que adiantou a minha vida de conhecimento, de estudo, se eu vou morrer como todo mundo? Irmãos, é um livro tenebroso. Você vai ter que ter muito estômago para poder aguentar esse livro. Porque Salomão aqui, ele está falando de verdades que são verdadeiramente ofensivas ao ouvir do mundo. Muitas pessoas não concordam, não gostam. Tem gente que não sabe o que faz com o livro de Eclesiastes. Eu lendo um comentarista, o comentarista disse que chamou um jovem para dar uma aula na mocidade sobre o livro de Eclesiastes, e o jovem praticamente ele procurou desfazer tudo que Salomão ensinou. Ou seja, você quer alcançar coração sábio? Você quer viver na vida debaixo do sol e encontrar sabedoria? Diz Salomão, escuta o que esse homem está falando. E veja, perceba que a vida é sem sentido.
essa é vazia, é névoa de nada. E 3 vezes essa expressão vaidade de vaidade, ela é usada nos contextos mais apropriados do próprio livro. Veja aí o capítulo 2. Verso 1 e verso 2. Na minha tradução, veja como é que ele vai usar a expressão vaidade aí. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria de que serve. Veja como é que a Viva vai traduzir essa mesma expressão. Eu disse a mim mesmo, vamos experimentar a alegria. Aproveite a vida ao máximo. Mas acabei descobrindo que isto também era inútil. Concluí que é bobagem viver rindo o tempo todo. Qual a vantagem disso? Foi um homem, irmãos, que ele experimentou todos os prazeres que poderia ser experimentado no seu mundo. Sabe o que foi que ele descobriu? É vaidade, é névoa de nada, é vazio e é ilusão. Irmãos, é só você ver as viagens que vocês fizeram. As viagens que vocês fizeram, os grandes momentos da vida de vocês. Analise os grandes momentos de felicidade. Onde é que estão esses grandes momentos de felicidade? Nos álbuns de fotografia. Para você poder sentir aquilo novamente, você vai ter que viajar de novo. Você vai ter que repetir novamente tudo de novo. Porque, irmãos, é assim a vida. A gente sempre tem que fazer tudo de novo. A gente tem sempre que frequentar as mesmas festas. A gente sempre tem que trazer as mesmas pessoas para que a gente possa manter por algum tempo a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas Salomão diz, sabe o que é a felicidade? Sabe o que é os prazeres que nós temos debaixo do sol? Ele diz, transitório, efêmero, fugaz, vaidade. É que nem aquelas bolhas de sabão que as crianças fazem. Enquanto surge, no mesmo instante em que ela surge com sua beleza, ela estoura também. É assim a nossa felicidade. É assim os nossos prazeres. É assim tudo aquilo que a gente acumula debaixo do sol. É ilusão, é passageiro, é transitório, é névoa de nada. Salomão também diz o seguinte, no capítulo 4 do seu livro, Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, olha o que ele diz. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas trabalham não porque querem encontrar sentido no trabalho, significado no trabalho. As pessoas trabalham não é porque amam o trabalho. As pessoas trabalham porque querem mostrar para o vizinho que consegue ganhar mais dinheiro do que o outro. E Salomão diz, o que é isso? Correr atrás do vento. As pessoas querem trabalhar para demonstrar que pode mais do que os outros. E ele também diz que encontrei um homem solitário, que não tinha mulher, que não tinha filhos, trabalhou, e alguém perguntou para ele, tu está trabalhando para quem? Tu estás correndo para quê? E ele diz, é loucura, é um absurdo, é correr atrás do vento. E uma outra coisa que Salomão descobriu, irmãos, nessa sua pesquisa, está aí, Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, olha o que ele diz, todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Irmão, Salomão aqui, ele não está falando da vaporização da água, do círculo de vaporização. Não é isso que ele está falando. O objeto do estudo dele é comprovar de que tudo é vaidade. Pega a sua vida, irmão, seja ela com Deus, ou seja ela antes que você vivia sem Deus. E eu pergunto, o que é que tem na sua vida, de domingo a domingo? Tinha até uma música antigamente, não sei se é muito antiga essa música, que dizia assim, lava a roupa todo dia, que alegria. O que é a vida? A vida é uma rotina sem fim e frustrante. É isso que é a vida. A nossa vida é essa rotina sem fim e frustrante. Mas, Márcio, mesmo se a gente colocar Deus na parada, mesmo que você colocar Deus na parada, sabe por quê? Porque ninguém consegue viver 24 horas pela fé. Levanta a mão aí quem consegue viver 24 horas pela fé. Ninguém. Se na vida você conseguir viver 10 minutos pela fé, meu irmão, eu digo para você, você está vivendo muito.
Muito. A maioria das vezes a nossa vida, sabe como é que é? É através da nossa vista. A nossa vida a gente vive, como diz Samuel, a gente vê o exterior. A gente vive motivado por coisas materiais e terrenos. A gente não vive motivado pelo invisível. Aqui ou acolá é que a gente começa a buscar a Deus, principalmente quando passamos por necessidades e por dificuldade. Não vivemos 24 horas, Deus. Quem disser que vive, está mentindo. Na realidade, a nossa vida é uma vida cansativa, sabe por quê? Porque a gente vive pela vista. E que quando a gente vive pela vista, o que é que a gente vê? A mesmice, a monotonia, repetição. Salomão, irmãos, foi um homem que viu tudo, fez de tudo e sabia de tudo. E quando uma pessoa experimenta tudo que ele experimentou, viveu tudo que ele viveu, o que é que você acha que vai se instalar na vida do indivíduo como esse? O tédio. E sabe o que é que nós mais temos dentro da igreja? Pessoas entediadas. De quê? De Deus. O que tem gente entediada de Deus, irmãos, não está no gibi. Romanos capítulo 1 diz que um dos pecados do século da nossa geração, sabe o que é? Pessoas aborrecidas de Deus, entediadas de Deus, já não aguenta mais viver, andar, respirar religião porque está cansada, porque isso é a vida. Esse é o desgosto que Deus colocou sobre toda a raça humana. É por isso, irmãos, que o prazer e a alegria tem começo, tem meio e tem fim. E a gente fica criando frases para tentar perpetuar a felicidade humana, do tipo, que seja eterno quanto dure. Salomão foi um homem que experimentou de tudo, que fez de tudo debaixo do sol. E sabe o que foi que ele descobriu? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Tudo. Tudo. Até o pai dele, Davi, ele disse que o homem, por mais puro que seja, é pura vaidade. Essa palavra vaidade, ele também usa ela para descrever sem sentido, sem razão. Ou seja, nós somos expostos a situações e desgraças que acontecem na nossa vida, e a gente fica procurando, tentando encontrar um sentido, um significado, e Salomão diz, não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum, não tem propósito nenhum, não tem razão nenhuma. É apenas vaidade, névoa de nada, vazio, fútil, transitório. O que é que ele diz aí? No seu livro, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 17. Então contemplei toda a obra de Deus. Perceba, contemplei toda a obra de Deus. E vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Eu quero que você me explique, irmão, qual é o significado e o sentido, lá no Rio de Janeiro, naquelas lutas de facções, uma bala perdida, estourar a cabeça de um recém-nascido no berço. Qual é o significado disso aí? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Nenhum. É vaidade, é vazio, é inútil, é névoa de nada. Olha o que ele diz aí. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio, que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. É por isso que eu sempre digo, irmãos, que se eu estiver com a dor de dente, e se colocar diante de mim o pastor Juan, explicando os benefícios do que é ter um dente doendo, a mão providencial de Deus, para eu ser mais humilde, mais temente a Deus, com o dente doendo, e o dentista, eu pergunto, qual você acha que eu vou escolher?
Qual é que você escolhe? O dentista ou o pastor Juan explicando para você as razões de ter um dente doendo? É o dentista, meu irmão. Porque não existe explicação. A dor, a gente não quer explicação, a gente não quer sentido, a gente não quer saber o propósito. A gente quer se livrar dela. É isso que Salomão está dizendo. Porque debaixo do sol não existe conhecimento, não existe razão. E mesmo o sábio que diga, não, eu sei dizer. Vem cá, amigão, senta, que eu vou explicar para você o sentido da vida, o sentido das coisas. É mentira, não sabe, é vaidade, é bolha de sabão, é fugaz, é névoa de nada. Névoa de nada. Ou seja, é um homem que investigou e passou por tudo o que tinha que passar. E olha o que ele também descobre aí. Veja o que ele descobriu debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade, goza do bem. Ou seja, se você está vivendo um período de vacas gordas, meu irmão, a coisa está boa. É aquela frase que a gente usa, a coisa está tão bom que se melhorar estraga. Sabe o que ele diz? Curte a vida, se alegra, aproveita. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez assim, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Salomão aqui, irmãos, ele nos ensina uma verdade que é difícil de aprender. E principalmente nós que vivemos no Brasil. A gente não consegue manobrar as coisas. A gente não controla Deus da mesma forma que a gente controla a televisão. A gente não consegue manipular Deus da mesma forma como a gente manipula o pai, a mãe, os filhos. Não conseguimos. Sabe por quê? Porque Deus está no trono. Ele é soberano. E Ele faz as coisas como Ele quer. Não existe magia, não existe truque, não existe receita, não existe nada que faça com que você dobre Deus para realizar os seus caprichos e as suas vontades. Não existe isso. Quem fica em busca disso são os feiticeiros. A feitiçaria é a forma de tentar manipular a divindade, através de palavras mágicas, poções, truques e essas coisas que você conhece. E isso, Salomão diz, eu olhei debaixo do sol, uma coisa, que ninguém consegue manipular Deus. Ninguém consegue controlá-lo. Ninguém consegue entender quando Deus faz uma coisa ou quando Deus faz outra. Sabe por quê? Porque a vida é vaidade, é correr atrás do vento, é névoa de nada, é vazio. Essa é a mensagem dele. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem extremamente importante para os nossos dias. A gente precisa entender o livro de Eclesiastes. E sabe o que é engraçado, gente? É que nos nossos dias, muitas doutrinas bíblicas, elas foram fundamentadas apenas em 6 versículos. Você sabia disso? Tem doutrina bíblica, tem doutrina cristã, que a base científica dela são 6 versículos. 6. A doutrina do milênio, por exemplo, é o capítulo 20, só 6 versículos. É 6 versículos. E essa doutrina está aí, há mais de 1.500 anos existindo. Aqui a gente não tem 6 versículos. Aqui a gente tem 12 capítulos, onde Salomão diz que a vida é vaidade, é vazio e é névoa de nada. Viver aqui na terra é extremamente cansativo e inútil. A não ser, meu irmão, que a gente viva a vida acima do sol. E para viver a vida acima do sol, somente a esperança da ressurreição. Mas Salomão não está falando da ressurreição. É como eu iniciei falando. O objeto de estudo de Salomão não é analisar o mundo invisível de Deus. O objeto de estudo de Salomão é levar vocês e eu a entender que a vida sendo contemplada com os olhos, você vai perceber que ela é cansativa, que ela é monótona, que é uma rotina perpétua e que se a gente, irmãos, não tiver Cristo em nós como esperança da glória, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É por isso que a doutrina do Evangelho, quando você transforma ela para poder tentar ser uma palavra de esperança para as desgraças e as dores que nós sofremos aqui na terra, não serve. Tem pouca durabilidade. As pessoas ficam curando superficialmente a ferida do povo de Deus, dando falsas esperanças para o povo de Deus. A única esperança que a gente tem na vida, meu irmão, é Jesus Cristo.
A nossa única felicidade é Jesus Cristo e esse crucificado. Outras esperanças nós temos. Outras felicidades nós queremos. Mas ela não é o Evangelho. Não é a palavra da vida. A palavra da vida é uma só. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você creia nele, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a palavra da vida. Outra é vaidade. É engano. É falsas esperanças. É curar superficialmente a tua ferida. É te enganar. E o que nós mais temos hoje no Brasil são pregadores usando o texto bíblico de uma forma errada para poder satisfazer a demanda do povo de Deus. Porque a demanda do povo de Deus é grande, gente. Domingo após domingo, vocês vêm para cá para querer ouvir uma palavra de Deus, de conforto, de alívio, de luz e de esperança para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas dores. E a mensagem do Eclesiastes é dura. A mensagem do Eclesiastes vai dizer: meu amigo, o que é que você está esperando debaixo do sol? O que é que você acha que vai encontrar debaixo do sol? Você acha que o anjo do Senhor vai livrar você toda hora debaixo do sol? Você acha que o Deus que não cochila e que não dorme, ele vai livrar você toda hora? Não vai. Não é assim que acontece. Tire os seus óculos coloridos e comece a ver a vida como ela é, nua e crua. Debaixo do sol é vaidade. Tudo é vaidade. É correr atrás do vento. As coisas vão acontecer não conforme você quer. O mundo está aí, passa. E aqueles que não aprendem a sabedoria de Eclesiastes vai sofrer. E vai sofrer muito, muito mesmo. Porque, meu irmão, não existe Papai Noel, não existe tesouro no fim do arco-íris, o anjo do Senhor nem sempre vai livrar você, e o fato de você ser um homem de oração, ser uma pessoa que lê, que estuda, não significa que isso vai impedir de o ladrão entrar na sua casa. A coisa vai acontecer, você pode ter uma doença, você pode pegar um acidente, você pode ser enganado, todas as mazelas que acontecem na vida do ímpio, pode ter certeza, vai acontecer na sua vida também. Porque essa é a sabedoria de Eclesiastes. Debaixo do sol não tem bom. Todos nós somos igual. Todo mundo vai para a cova. Pastor vai para a cova, presbítero vai para a cova, diácono vai para a cova. Todo mundo vai para a cova. Todo mundo vai morrer. Essa é a sabedoria de Salomão. E é isso que o salmista diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Eu espero que vocês alcancem com a acidez da sabedoria do Eclesiastes.